Na verdade, eu tive uma meningite fúngica e eu fiquei 5 meses internado, 2 idas para UTI. E aí eu me desesperei. Eu falei, o que que tá acontecendo? Por que que eu não tô enxergando? E aí foi o que a minha mãe falou. Você ficou com a sequela, você ficou cego. Em primeiro lugar, o amor é acima de qualquer coisa. Quando você ama de verdade, você luta, você corre atrás, você faz. Se você tem amor, você tem respeito. Hoje, no Entre Linhas, nós vamos ter uma entrevista descontraída e emocionante com Magno e Augusto, que tiveram aí alguns reveses durante a vida, mas eles nos contam aqui que tiveram um final feliz e afinal o amor superou todos os desafios. Hoje, no Entre Linhas, a gente vai conversar com um casal que é muito especial. A gente vai falar sobre relacionamento homoafetivo e temos aqui o Magno e o Augusto. Tudo bom com vocês? Olá, tudo jóia? Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer a gente estar aqui gravando e fazendo esse depoimento, contando um pouco da nossa vida e compartilhando com as pessoas. Eu que agradeço por vocês aceitarem aqui o convite Obrigado. da InterTV. E como que vocês se conheceram, Magno e Augusto? Conta pra gente. Quer contar um pouco, Mari? Sim, então, a gente tem uma história aí de 10 anos, que a gente completou o ano passado, e a gente se conheceu em Sorocaba, num barzinho lá na Avenida Santos Dumont, se eu não me engano, e a gente se conheceu, né, nesse barzinho e tal, e aí foi uma história muito engraçada, porque eu estava lá, né, dançando, sempre saí sozinho, nunca fui de sair com amigos, né? Enfim, aí eu cheguei, me encostei lá um pouco, peguei alguma coisa para tomar, fiquei curtindo o som. Quando ele chegou em mim, né? E aí pediu para conversar, e aí começou a desenvolver um papo, né, Augusto? Aí foi desenrolando, né? Daí já aquela química, aquela coisa legal, né? Que você vai uma troca de olhares e Gente, tal. foi quase amor à primeira vista, assim? Praticamente. A química já rolou E aí, logo no início. sim, e aí foi legal que daí ele pegou meu contato, aí eu falei pra ele que eu tinha que ir embora, porque domingo o horário de ônibus é um pouco mais restrito, daí a gente se despediu, ele pediu meu telefone, eu passei meu telefone pra ele, na época, né, há 10 anos atrás não tinha essa história de redes sociais, comunicação por aplicativo, enfim. E aí eu passei meu contato pra ele e eu fui embora, e ele perguntou aonde que eu iria pegar o ônibus pra ir pra casa. E aí eu falei, vou pegar em frente ao mercado ali na Avenida Itavuvu, que é o Acho que foi à primeira vista, porque eu já fui atrás dele. E nisso daí, né? Lembra? E aí ele nisso... pegou e eu falei, tá bom, então eu me despedi dele e fui até o ponto de ônibus para poder esperar o ônibus para descer para pegar o ônibus no terminal Santo Antônio. E aí ele, quando eu sentei no ponto de ônibus, acho que questão de 5 minutos, uma moto me para em frente ao ponto de ônibus. Eu falei, pronto, é assalto. Vou perder o pouco que eu tenho. E era ele. Era eu que cheguei de moto. Né? E aí eu falei, oxe, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, eu vim ver mesmo se você estava aqui, estava bem, se você tinha chegado no ponto de ônibus. Aí ele falou assim, vou fazer companhia para você até o ônibus chegar. E aí o ônibus chegou, eu entrei no ônibus, ele me acompanhou, eu sentei do lado da janela e ele me acompanhou até quase metade do caminho. E eu olhava pra ele fora da janela, né? Eu de moto nisso, ele né? me acompanhando. E foi assim até quase chegar no terminal, onde ele virou pra direita e pegou o caminho pra voltar aqui. Na época ele morava aqui em Peró. E daí a gente começou a conversar, ele foi me visitar na minha casa, né? Que eu morava até então sozinho. E aí depois ele começou a frequentar a minha casa. E aí a gente conversou. E aí mais ou menos um mês, né, Augusto? Um mês. Um mês e pouquinho ele já estava morando comigo. E aí, desde então até hoje, a gente tá 10 anos. 10 anos juntos. Caminhando para 11 já, né? Caminhando para 11 já. E os desafios que vocês enfrentaram quando vocês descobriram que, por exemplo, vocês não tiveram namoradas, Sim. vocês tiveram namorados. Como que foi para a família, assim, descobrir, o meu filho gosta de homem, né? Então. Porque é diferente ainda, mas a gente, igual eu comentei nos bastidores para vocês, eu acho estranho, mas não é porque eu acho estranho que eu não respeito. Eu respeito e admiro a coragem de se colocar à frente da nossa sociedade, que é muito preconceituosa, né? Como é que foi para vocês? No meu caso, eu tive namoradas, né? Então, para mim, tudo foi... Para as pessoas em si que conviviam comigo, foi talvez um pouco assustador, um pouco estranho e tal. Sou de famílias de berço cristão, pessoas que têm uma liturgia, um entendimento diferente
nessa questão. A gente fica com medo do que as pessoas vão pensar em si, o que vai ser a reação da família e principalmente das pessoas que a gente ama, que é pai, mãe, irmã. Eu tenho uma irmã, né? Então, o costume que você já cresce, eu cresci num berço cristão, que isso é errado, que isso é certo, pecado, que é pecado, que não pode. Então, aquilo dali mexe com a tua mente. Então, para as pessoas, é só quem vive como a gente vive dentro da gente, a gente sabe o quanto é difícil você lutar contra isso, São entendeu? as crenças que vão acumulando, Exatamente. né, Augusto? Daí a gente fica preso nessa crença e quando há algo diferente, a gente fica, e agora? O que eu faço? É algo novo, eu estou errado mesmo, eu estou no pecado ou eu não estou. Então você começa a se autoavaliar e se autoquestionar sobre isso, entendeu? Mas a partir do momento que eu conheci o Magno, que foi uma pessoa que entrou na minha vida, foi o momento que eu, Augusto, decidi, não, eu quero ele para minha vida e eu quero colocar ele na minha família, eu quero que a minha família aceitem ele. Foi seu primeiro namorado, então? Namorado mesmo foi meu primeiro. Tive namoradas e ele foi meu primeiro e único, espero, né, ser o único. Mas assim, foi uma pessoa que entrou em especial na minha vida, mudou totalmente o meu modo de pensar e reagir nesse quesito, nessa questão. E foi quando eu comecei a colocar ele na minha família. E tanto desculpa interrompendo, que quando a gente começou a namorar, ele me falou que ele ainda não era 100% assumido para a família dele. E eu nunca, jamais, eu cobrei, exigi que ele me assumisse, que ele me levasse a frequentar a casa dele. Eu nunca obriguei e, assim, nesse sentido, eu impor uma opinião minha, eu quero bater o pé, sabe? Porque eu vejo muita gente, não, você tem que se assumir, eu quero que você me apresente para sua família, jamais. Eu sempre respeitei ele, a vontade dele, e eu nunca impus nada para ele. Então, foi algo muito natural, muito tranquilo, muito leve. Eu passei a frequentar a casa dele, acho que depois de 6 meses, 1 ano, mas foi uma coisa muito natural até então. Eu comecei a frequentar a casa da família dele como um amigo, conheci a mãe, o pai dele, a irmã dele, o cunhado dele. Então foi uma aceitação e um entrosamento muito natural, que não foi nada muito forçado. Tipo, foi espontâneo. Espontâneo, não desceu nada goela abaixo. Vocês vão ter que engolir essa opção dele, a minha opção, ele que eu... Nunca aconteceu dessa forma. Que bom que vocês, entendeu? de alguma forma, se prepararam muito bem. E a família é muito bem estruturada, né? E a minha família, eu imaginava algo contrário, falar bem a verdade. Que eu ia ser muito julgado. Não digo que não fui, eu até sei que alguns julgaram, questionaram, mas começaram a ver a minha posição como pessoa e como a minha atitude. Eu comecei a mostrar que amar uma pessoa do mesmo sexo é diferente, pode parecer diferente, mas é tão lindo quanto você amar a pessoa porque do é sexo amor, oposto. né? Porque o amor ele não exatamente. Fica julgando. Então quando a gente tem o amor de verdade, a gente tem acima de tudo respeito. Que eu tenho esse respeito também pela minha família. Minha família nunca viu eu fazendo nada com ele. Inclusive, a gente não beija na frente de ninguém. A gente anda normalmente normal, a gente não se abraça. Até homem e mulher às vezes fica muito se agarrando. É estranho, vulgar, né? É vulgar. Eu acho que assim, que tudo exagero é feio. Então a gente nunca se abraçou, exceto comemorações, né? Então a gente nunca foi de ficar se esfregando, beijando. A gente sempre teve postura. Eu evito chamar ele com apelidos, cara, como Amor, Vida, na frente Augusto. Você vê como a gente conversa, eu trato ele como Augusto, ele como Magno. Então pra gente isso se tornou algo muito natural. Na nossa intimidade, a gente se trata com mais carinho. Mas eu acho que pra gente é o que importa. É a opinião da gente, né? Exatamente. Muitos casais homoafetivos são diferentes, mas isso é a nossa opinião, nossa posição. Como eu tô te falando, a postura que eu tenho, que eu adotei principalmente por causa da minha família. E é uma entendeu? coisa muito natural, a gente nunca se impôs porque as coisas, eu acho que assim, quando você pede uma regra, impõe alguma coisa, assim, eu acho que fica muito forçado, fica uma coisa muito... Não flui. Exatamente. E voltando um pouquinho da pergunta que você falou sobre questão de família, eu nunca namorei meninas, eu sempre tive o entendimento do que eu quero. Desde muito cedo, Magno? Sempre. Eu nunca namorei, nunca tive relacionamento com mulheres, nunca tive interesse também. Eu sempre tive isso na minha cabeça e eu sempre fui muito certo daquilo que eu queria pra minha vida. Então eu nunca tive interesse, nunca despertou conhecimento em mim, que eu vejo que pessoas falam assim, mas você nunca experimentou, você nunca quis ter... Não, porque eu sempre tive isso comigo. Assim como você, Lu, é hétero, eu tenho certeza, claro, conhecendo você agora, você nunca despertou
conhecer como que seria ficar com uma mulher. Então você sempre teve isso com você muito decidido. Você não despertou conhecimento porque você tem a real definição daquilo que você é, a sua orientação sexual. E ponto, acabou. Assim como comigo também. Eu entendo que o Augusto teve relacionamento com mulheres também. Não julgo, cada um sabe daquilo que é bom pra si. Eu nunca tive esse conhecimento. O Augusto, ao contrário dele, é o meu terceiro relacionamento. Eu tive um com 1 ano, um segundo com 2 anos. Esse final desse relacionamento de 2 anos eu fiquei 1 ano sozinho, solteiro. Foi quando eu conheci ele nesse barzinho que eu mencionei aqui pra você. Então, eu nunca tive que impor isso também pra minha mãe. Ela acabou sabendo de mim através do meu segundo namorado. Eu escrevi um bilhete pra ele, uma carta, aí na correria de sair pra trabalhar, eu esqueci esse bilhete. Aí Ela achou. Ela pegou, ela achou esse bilhete, aí ela vai assistir isso, ela vai até lembrar, e aí ela leu. E aí, quando cheguei no shopping pra entregar esse bilhete pra ele, eu falei, meu Deus, cadê o bilhete? Cadê o bilhete? A alma saiu do corpo. Falei, pronto, caiu a casa. Mas assim, eu tava muito tranquilo porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde, ela ia acabar. Mas até então, sua mãe nunca teve nenhuma desconfiança, nada. Na verdade, toda mãe sabe. Toda mãe não quer aceitar, mas toda mãe No sabe. fundo, ela tem Toda uma percepção, mãe digamos assim, ela tem. sabe, e isso é muito bem claro desde pequeno. Meu, hoje em dia, qualquer um que quando vê uma criança, trejeitos, o jeito que fala, o modo de gesticular, tudo, a gente não tem, eu e Augusto, a gente não tem muito trejeitos, a gente não fica falando de articular. A gente também não discrimina e não tem nada contra quem, cada Porque é um o jeito, com seu característica qual. de cada Exatamente, um, né? jamais a gente vai discriminar. Porque até um hétero, eu tenho hora que não pode ter nada perto que eu derrubo. A Entendeu? mão Mas, trabalha mais enfim, que a língua. a gente, cada um entende que cada um é de um jeito, somos de seres humanos, cada um eu tenho o meu jeito, o Augusto tem o dele, você tem o seu, enfim. Mas assim, como a minha mãe descobriu, ela perguntou e eu tinha já decidido, se um dia a minha mãe perguntar, eu não tenho por que mentir. É isso que eu sou e pronto, acabou. Eu conversei, eu expliquei pra ela e foi muito tranquilo. Hoje em dia a minha mãe é minha melhor amiga, a gente conversa de tudo, a gente fala sobre tudo, não tem dificuldade nenhuma. Tanto é que hoje em dia mora eu, o Augusto, meu irmão e ela. Não tem nenhum... A gente mora junto agora. A gente mora junto, não tem nenhum tipo de conflito com relação a isso. É algo muito bem esclarecido, não tem nenhum tipo de indiretinha, não tem... como que eu posso falar pra você? Conflitos relacionados sobre essa questão da gente morar junto. É como uma família normal. Aí agora eu entro num assunto que a gente fala família tradicional brasileira. Gente, o que as pessoas entendem como família tradicional? É um pai, uma mãe, um filho? Mas o que essa família fez pra ser considerado uma família tradicional? Só porque é um hétero, um casal de hétero? Por que ele, a gente não pode ser uma família tradicional? Eu acho que o que vale é o amor, o respeito, valores, o caráter como uma pessoa, o relacionamento de convivência tem que ser saudável. Eu acho que muito hoje em dia se fala assim, mas as pessoas hoje em dia estão distorcendo muito o que é uma família. Não, a gente não tem que ficar julgando o que cada um passa na sua casa, é respeitar. É aquilo que você falou, a gente tem que ter respeito, empatia pelo próximo. Acho que muito falta nas pessoas hoje é empatia. Augusto, o que você realiza hoje? Qual a sua profissão? Eu trabalho como motorista, né? Minha categoria é categoria D, eu trabalho como motorista. No momento eu faço motorista de aplicativo, faço também serviço de moto, mas a minha área é mais voltada para o transporte mesmo. Minha área é mais essa área do transporte mesmo. E o Magno era fotógrafo, Sim. né? Tem algumas pessoas aí que vão lembrar do Magno na hora que estiverem assistindo a gente na fase fotógrafo. Conta um pouquinho da época de fotógrafo e o que aconteceu e o que você está realizando agora. Então, eu trabalhei durante 5 anos na área de fotografia. Antes disso, eu trabalhei com a área de venda. Eu fui supervisor de um call center, telemarketing, né? E quando aconteceu tudo isso, né? Na verdade, eu tive uma meningite fúngica e eu fiquei 5 meses internado, 2 idas para UTI, tive um AVC, eu tive pneumonia, enfim, foram várias sequências que foi acontecendo. E hoje eu estou nesse estado, eu sou um deficiente visual 100%, eu não enxergo nada, vulto, resquício nenhum de luz, perca, visão de tudo, né? E hoje em dia eu me enxergo nessa situação, são desafios novos que eu tenho que enfrentar.
reabilitação que eu faço no CRV e na ZAC em Sorocaba, aula de informática, como andar com a minha bengala, como, por exemplo, identificar objetos no dia a dia para tornar minha vida um pouco mais fácil. Quem olha para mim não diz que eu sou um deficiente visual, exceto quando o meu olho ele dá uma perdida, né? Mas quem olha para mim não diz que eu sou um deficiente visual. Como né? que foi esse desafio para vocês dois aí enfrentarem com a perda da visão? Na verdade, foi um momento bem crítico da nossa vida, né? Foi algo assim que quem acompanha a gente nas redes sociais e quem já... Foi há quanto tempo, Augusto? Isso daí aconteceu em 2019, final de 2019, bem recente. Para 2020, o Magno foi diagnosticado com uma meningite fúngica e atingiu gravemente. Chegou um ponto que, quando ele foi internado, nós achávamos que era algo simples e ele ficou nesse vai para o hospital e sai, vai para o hospital algumas vezes, né? E quando ele foi mesmo que foi internado e subiu para a UTI, uma situação mais agravante, que a gente foi ter noção realmente da gravidade que era. E sofremos muito, inclusive entra a parte da família nessa questão de novo, que a família foi tudo para mim. Que tanto a minha sogra que lutou junto, eu e ela, meu cunhado, irmão dele. Eles ficaram mais unidos. Mais unido, e até a minha irmã. A minha irmã, eles moram aqui em Peró, uns moram aqui em Peró, a minha irmã mora em Tatuí. E ela saía de lá, saía de lá e ia até Sorocaba para acompanhar ele no hospital, para lutar junto com a gente. Então vem essa parte da família também, nessa questão. E foi uma luta muito grande, porque a gente chegou a escutar dos médicos que ele não ia sobreviver. Que o quadro dele era muito grave, era muito crítico. E teve médico que deu 48 horas de vida. Até chegou a falar para minha mãe assim, ó, se despeçam dele, porque relatos do Augusto, da minha mãe, né, que contaram para mim depois, que se despeçam dele, que a gente dá no máximo 48 horas para ele de vida. E nessa luta, cada um da família com sua fé, rezando, orando e buscando uma força maior, né? A gente foi indo, e os médicos foram ficando desenganados, né? A medicina foi ficando mais desenganada, que foi provando ao contrário, a força dele. Eu creio muito que Deus veio nesse momento. Aí é o que a gente pensa, né? Até onde vai a ciência e até onde vai a fé. Só que, na verdade, acho que é um complemento das duas, né? Isso que a gente precisa entender, que uma complementa a outra para que as coisas aconteçam. É o caso vivo aqui, que é o Magno. Ele foi entubado, resumindo, ele foi entubado, ele ficou cada vez pior. Ele estava numa situação assim que os médicos falaram, se ele sobrevivesse, ele não ia andar, ele ia ficar vegetativo na cama. Eu cheguei a pesar 39 quilos. Nossa, foi terrível mesmo. 39 quilos. Eu fui internado com 69, 70. Eu cheguei a pesar 39 quilos, tanto é que para banho, assim, os enfermeiros carregavam eu, colocavam na cadeira já dentro do banho, pegava eu de volta no colo, colocava na cama, porque eu perdi toda a massa muscular. Hoje em dia eu recuperei meu peso e engordei mais 10 quilos, entendeu? Então, assim, graças a Deus, voltei a ficar bem melhor. E como que foi esse processo? Passou toda essa tempestade, vamos dizer assim, veio a bonança, né? Veio. E no meu ponto de vista, eu vou falar bem sério, assim, bem do fundo do coração. Para mim, eu acredito não, eu tenho toda a certeza, fortaleceu mais o amor que eu sinto por ele. Por juntar família, por juntar pessoas que realmente amavam ele. E vem essa questão sobre o tema, né, que é do relacionamento homoafetivo, que às vezes as pessoas pensam, não existe só uma bagunça, ou uma palavra mais forte, uma putaria, alguma coisa assim, do algo mais, né? E não existe o amor de verdade, porque eu falo do fundo do coração, que eu não abandonei ele em nenhum momento. O que eu pude fazer por ele, de dar banho, até muitas vezes trocar fralda, né, filho? Eu fiquei 4 meses depois que eu saí do hospital, ainda usando a fralda, por conta da pandemia. Eles tiveram que me tirar do hospital dia 20 de abril de 2020, que a pandemia começou em março. Eles tiveram que me tirar por questão de segurança, né? Porque era um vírus novo, ninguém sabia como que era. E aí eu fui para casa e ainda fiquei 4 meses usando fralda, recebi ajuda de muita gente, recebi doações de fralda. E ainda fiquei um bom período usando fralda por conta de questão de segurança, né? Para você ter uma ideia, nesse ponto, eu até estava comentando aqui nos bastidores, que o Magno saiu, teve alta
e eu acabei sofrendo um acidente de moto. Quebrei meu pé. Dia uma 21 moto, de abril, dia né? 21 de Eu abril. saí dia 20, né? A moto atingiu, aí foi mais um outro obstáculo que, E só graças fiquei a minha... sabendo que ele se acidentou, acho que depois de um mês, porque eu não Nossa. podia passar por emoção forte. O médico te falou, ele não pode passar por emoções fortes. Uma Ele doença dele passou tá com confusão, na cabeça, confusão ele não mental, podia né? passar nada, entendeu? E aí eu só fiquei sabendo bem depois. Ele chegou em casa, eu não percebi que ele estava usando a bota, claro, eu não enxergava, né? O gesso, que o pé dele teve que engessar, ele estava usando a muleta, eles deram um jeito, ele entrou discreto, conversou comigo normal. E só fiquei sabendo bem depois que ele já tinha tirado e estava usando as duas bengalas de apoio. Você acredita? Então, Mas- para me privar dessa situação de angústia, Entendi. desespero, preocupação, entendeu? Mas essa questão foi, eu acredito que fortaleceu muito mais a nossa relação. São Em termos provações, né? Como E os provações, mais como antigos diz, falam. né? Mas foi algo que fortaleceu muito. Eu acredito assim que a gente viveu, quando você ficou doente, tinha 8 anos já junto, né? É. Agora tem 2 anos. Foi 10. isso mesmo. Então, nesses 2 anos, dá a impressão que a gente está começando totalmente uma nova vida. Renovamos os votos. e Ele renovaram. ele renasceu e a gente renasceu como pessoas também, entendeu? Eu sinto que eu cresci mais como pessoa, como homem, como companheiro. E isso daí foi, eu acho que é um exemplo para todas as pessoas que realmente têm seu companheiro, sua companheira, independente não falo nem de opção, né, mas seja homem ou mulher, seja quem for, mas assim, é para você provar que você ama aquela pessoa. Não é aquele momento bom, porque o momento bom todo mundo tá bem. Os mais É desafiadores os mais que a gente desafiador, vai entendeu? Ser, né, colocado à Eu prova, ajudava né? muito ele quando ele tinha saúde perfeita. Ele era fotógrafo, eu corria para ele aqui em Peró, a gente fazia muitos Ele me levava eventos. para toda a cidade, tinha evento, tal lugar, ele me levava de carro, me deixava. Carro, às vezes Às vezes eu entrava com ele no evento, ele me ajudava na iluminação, de fotografia. Sempre juntos. Sempre junto, ele me levava Aí para você todo pensa lugar. agora a vida parar é tipo assim, do nada dá um stop, né? Stand-by, né? Então tudo é algo novo. Só que foi um momento que me cresceu como pessoa e cada dia, sabe, me fortalece mais, porque hoje eu aprendi novas coisas. Como conviver com uma pessoa deficiente visual. Como conviver com uma pessoa no estado que ele é. Hoje eu sinto na pele o que realmente é viver assim. E outra, como é você se habituar a novas regras da vida. Hoje eu ando com ele, hoje eu aprendi, no começo eu não sabia nem como andar com ele. Ele foi melhorando, né, como você tinha perguntado, respondendo. Ele foi melhorando gradativamente, graças a Deus, melhorou muito, ficou com a sequela do olho, né, da cegueira. Mas hoje eu aprendi muita coisa com ele também. Como você andar com um deficiente visual na rua, como você se comportar, como você... É tipo um mundo totalmente novo, incrível mesmo, sabe? E acredito que isso daí fortaleceu muito nosso relacionamento em si, entendeu? E é muito interessante que o Magno continua muito bem humorado, né? Muito extrovertido, comunicativo. Graças a Deus. E o momento que você de repente sentiu aquele pezinho no coração de poxa vida, não vou mais enxergar, como que você atravessou? Eu, na verdade, eu descobri, acho que depois de passado uns 15 dias que eu tava em casa, e aí eu perguntei pra minha mãe, eu falei, mãe, por que a senhora sempre deixa a luz do quarto apagada? Aí até me emociono. Desculpa. Aí ela falou assim, filha, não tá apagada. A mãe deixa pra você não incomodar. Ela não, de princípio ela não falou pra mim. E ela sempre colocava a música no celular dela pra me fazer companhia, porque a gente morava num sobrado. E ela falava, qualquer coisa você grita e eu escuto e eu vim aqui. E eu não entendia. E aí ela sempre, seguindo recomendações médicas, me coloca ele pra sentar. É muito bom ele sentar, ele não pode ficar só deitado. E aí tinha um sofá no quarto que eu estava, e aí ela me colocava pra sentar. E aí teve um dia que eu sentado, eu tentei levantar. E aí me bateu um desespero, porque eu falei, ué, mas tá estranho, tá um escuro diferente. Porque mesmo escuro, a sua visão se acostuma, adapta né? E você começa a enxergar. E aí eu não via nada, aí eu comecei a chorar desesperadamente. E eu lembro que até o meu padrasto, o meu irmão, tava em casa e eu gritei minha mãe. E aí foi o momento que bateu o desespero. E aí eu me desesperei. Eu falei, o que tá acontecendo? Por que eu não tô enxergando? E aí foi com a minha mãe, falou que... Foi aí que ele caiu assim na real, né? Que aí ela falou, você ficou com a sequela, você ficou cego. A gente vai correr atrás de médico, a gente vai levar você na policlínica, a gente vai pagar um médico particular pra gente ter uma resposta mais apurada.
E aí foi quando eu tive a real notícia mesmo, que daí caiu a ficha de tudo que tinha acontecido comigo. Porque ainda eu estava em confusão mental. Eu ainda não estava ainda sabendo tudo que tinha acontecido, os processos, tudo que aconteceu. E aí foi quando eu descobri que eu realmente não voltaria que eu tinha perdido a minha visão, na verdade, né? E aí logo 2, 3 semanas seguidas eu consegui a ajuda de uma psicóloga. Uma psicóloga deu 10 sessões de acompanhamento pra mim, ela ia acho que toda quarta, né? Mas antes disso, daí a mãe dele entrou em contato comigo, né? Sim. Que eu tava, como eu tava te explicando, que ele saiu do hospital e eu me acidentei. Então eu tava fazendo a minha recuperação daí com a minha mãe, em outra casa. Aí ela ligou pra mim e falou: Augusto, o Magno agora ele já sabe que realmente, né, ele não tá enxergando. E eu queria levar ele escutar de outros médicos. E ele quer ouvir também do oftalmologista profissional qual é o quadro dele, né? Que agora ele tá voltando à consciência, à mente e tal. E eu fui para Sorocaba e levei ele. E naquele momento ele entrou com a amiga dele e a mãe dele no consultório. E eu fiquei lá fora no carro. E a hora que ele saiu foi muito difícil para mim, porque foi aquele momento que eu vi que ele entrou num choque imenso, imenso, e ele falou assim: Augusto, o que vai ser da minha vida? Daí eu falei: por quê, filho? Porque o médico falou que eu não vou enxergar mais. Que eu era fotógrafo, eu não vou enxergar mais nada. E o exame, não sei se você já fez exame de vista, você senta numa cadeira, ele joga uma luz forte bem no meio do seu olho para ver o fundo de olho, fazer exame de fundo de olho. E aí eu perguntei para ele, ele encaixou meu queixo no aparelho, ligou a luz e fez o exame. Eu falei assim: você já vai começar a fazer? Ele falou: não, eu já fiz o aparelho, eu já fiz o exame, eu já liguei a luz no seu olho. Você não sentiu nenhuma percepção? Eu falei: não, você já acabou? Eu falei: já. Daí ele sentou no computador dele, daí ele pediu pra minha mãe me ajudar a descer da cadeira, né? Porque eles elevam um pouco a cadeira. Aí ele deu a notícia. Aí na hora eu fiquei em choque. Você desabou, né? Não tive nenhuma reação Saiu na muito frente mal. dele. Igual você perdeu um ente querido e ele chorava muito, ele gritava e eu fiquei em desespero. Eu só peguei na mão dele e falei: Magno, não se preocupe. Eu serei os teus olhos aqui na terra. Aí foi a hora que ele se acalmou, ele ficou mais tranquilo, ele recebeu isso como um acalanto, né, um alívio para ele naquele momento. E foi o que eu falei para ele, né, filho? Eu falei e cumpri, tô cumprindo, tô fazendo, a gente faz tudo. Hoje ele tá se socializando mais, ele tá fazendo academia, ele faz com a mãe dele academia. Ele faz hidroginástica ele está fazendo comigo, eu acompanho ele. Então eu entro na piscina com ele, ele participa muito. O Magno ele é muito ativo. Né? Isso, ele é muito necessário por causa do AVC, né? Então esse meu lado direito ele ficou um pouco comprometido os movimentos. Então eu tenho que fazer atividade para ir soltando a musculatura, voltando o movimento, devolvendo o movimento, né? Então eu entro na piscina com ele e vou explicando para ele quais são os movimentos que o professor está passando lá na frente. E ele leva alegria para todo mundo. O Magno é incrível. Todos que conhecem ele... E o pessoal só foi perceber que eu era deficiente, eu acho que depois da terceira aula. Mas por que você tem que ficar falando para ele? Porque ele é deficiente visual. Na verdade, perguntavam por que eu entrava com ele na piscina. Isso, verdade. Aí as pessoas falaram assim: é sério que ele é deficiente visual? Gente, ele tem uma alegria, uma vontade de viver. Eu falei: mas ele é tão feliz e ele é Pois cego, como se não fosse um é obstáculo, deficiente né? que tem que ser mal-humorado, Então, infeliz, né, gente? né? Eu não entendo. Pessoas ligam essas coisas, né? Sim. mas é isso aí, né, Mar? Exatamente. E a parte do físico está sendo fortalecida, e o espírito, como que vocês fortalecem? Eu acho que é muita compreensão. Eu era muito acelerado, muito ansioso. Eu acho que hoje em dia eu procuro ter mais calma, saber esperar, acalmar um pouco a ansiedade. Porque antes eu fazia tudo. Hoje em dia eu já dependo de fazer alguma coisa, eu preciso dele, eu preciso da minha mãe para fazer alguma coisa para mim. Então, para certas atividades eu preciso ainda de ajuda, mas para outras não, né? O Augusto me auxilia muito. Para algumas coisas também eu tenho uma autonomia de fazer sozinho. Por exemplo, eu já consigo fazer um café, passar um café na cafeteira, eu já consigo. Eu comprei uma cafeteira elétrica, então eu já consigo fazer tudo sozinho. Eu já identifiquei tudo os objetos na minha casa para eu saber através do dedo, né, do tato, braille, né? exato. E eu de saber o que é um pote de café, um pote de açúcar, para eu saber o que é um, o que é o outro. Então essas dificuldades do dia a dia você vai conseguindo assimilar, aceitar, e com o tempo você vai tendo que entender que essa é a condição de vida, não tem muito o que fazer, você tem que aceitar, ter muita fé, confiar que
que vai passar e que se não passar também tá tudo bem. Você vai ficar bem, você tá vivo já é uma grande dádiva. Aí vem a pergunta dela, né? A parte Né? espiritual, né? Que é fortalecimento, né? A renovação espiritual mesmo, né? Que eu creio muito em Deus, né? Eu acho assim que eu sou uma pessoa E que a gente não pode perder a fé, na verdade, né? A gente tem que sempre ter isso com a gente, né? Jamais ter isso com a gente. Acho que é o que move a gente, é o que nos mantém Nos de guia, pé. né? Move, Exatamente. é o que nos guia, nos né? sustenta, exatamente. Algum recadinho que vocês queiram deixar para quem está nos assistindo? Você quer deixar algum recado? Eu quero. Eu só queria falar para as pessoas que diante das dificuldades que possam aparecer na vida, acho que a gente não pode desistir, a gente não pode desanimar. A gente está vivendo uma fase muito difícil, que é uma pandemia. Eu sei que muita gente veio a óbito, muita gente acabou o relacionamento, separou o relacionamento, mas graças a Deus a gente está junto, a gente se uniu ainda cada vez mais diante do nosso amor. Mas eu peço só para que as pessoas não desanimem, não se entreguem, não se deixem abater por qualquer dificuldade, por mais difícil que possa parecer, mas nunca desistem da sua vida. A nossa vida é o bem mais precioso, é ela que eu agarro na minha vida. Agradeço a Deus por Ele ter me concedido mais uma chance de viver o respiro de vida, né? E tem muita gente, sabe, Lu, que desiste por qualquer dificuldade, Qualquer pedrinha, né? sabe, faz isso algo tão grande que torna um probleminha assim, uma dificuldade. Eu acho que a gente tem que ter muito a consciência tranquila, em paz, ter Deus no coração e saber que tem algo muito maior, só a gente ter fé no coração e acreditar em Deus, né, Augusto? É isso aí. Acho que nas minhas considerações, né, finais, concluindo, eu acho que acima de tudo, como o tema fala do casal mesmo, assim, eu acho que o amor, em primeiro lugar, o amor é acima de qualquer coisa. Quando você ama de verdade, você luta, você corre atrás, você faz, Entende, respeita, né? faz acontecer, entendeu? Então você tem tudo. Ó. Se você tem amor, você tem respeito. Então começa uma coisa a ligar a outra. E assim você vive muito bem, você vive feliz, você vive em paz. Eu sinto muito isso, assim, que acho que tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, foi um aprendizado imenso para a nossa vida em si. E acredito que é um exemplo para muitas pessoas, para casais homoafetivos, para casais héteros, para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de família. Para família, porque Exatamente. afinal família, vamos dar um conceito novo aqui para família. Família é um conjunto de pessoas que se amam e vivem juntas. Ponto. Exatamente. ponto. Concluiu. Família é isso aí. Família é isso aí. Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Agradeço novamente, imensamente Obrigado. a vocês dois. A gente que agradece, viu? Adoramos participar. Foi muito legal. E fiquem ligados na Hiper TV, que a gente se vê. Tchau, tchau. Abraço, obrigado. Tchau, tchau, Valeu. gente. Fiquem com Deus. Tchau.